Fala galera, sou o Sidney Lima, estamos aqui com mais um Em Cartaz, o programa do seu cartaz da cidade. E hoje nós estamos entrevistando aqui o baluarte da inteligência no que diz respeito à administração, o professor Café, mais conhecido como Esler Café, meu amigo, irmão, que é administrador de empresas, especialista em marketing, especialista em estratégia de negócios, mestre de gestão pública, professor da área de negócios e tem mais um monte de coisa aqui. Se for ler, a gente vai passar o programa todo só lendo. Então a gente vai parar nesses tipos de especializações que ele já tem para vocês entenderem que o cara é fera. Wesley, pode chamar de Café, meu amigo Café. Direto, tudo bom, meu irmão? Show de bola. Muito obrigado por ter vindo aqui. E o papo hoje é tranquilo, que você como é professor e já teve diversos alunos na área de administração, na área de marketing aqui no Vale do São Francisco, inclusive se quiser depois falar das faculdades que você ensina, não se incomode que a gente não cobra aqui o merchan para o pessoal. Eu queria saber, para o empreendedor e para o consumidor de Juazeiro, Petrolina e região, como é que anda o mercado dos alunos que estão se formando, dos recém-formados, administradores de empresas, empreendedores, se nós estamos evoluindo para realmente tirar a cidade, o estado, o país do ponto A para o ponto B, já que a gente não quer falar de política, a gente só vai falar de negócios, a gente só vai falar de desenvolvimento comercial, para saber como é que anda a região aqui com essas escolas e esses recém-formados alunos aqui na região. Então, o que a gente vê muito na universidade, nas faculdades, é uma tentativa de ajuste de mercado. Então, o mercado pede algumas coisas para a gente, né, através de alguns sinais. A gente observa propaganda, publicidade, a gente observa o comportamento de gestão de algumas pessoas. Então, a gente traz isso para a faculdade, tenta moldar isso dentro do possível, porque as pessoas não sabem, mas quando você monta um curso superior, isso vem direto do MEC com o formato. Certo. Tá? A gente consegue uma flexibilidade talvez em mini cursos, numa pós-graduação, mas nos cursos de graduação isso vem fechadinho do MEC. Então, para que isso mude, era necessário que subisse até o governo, mudasse lá em cima e descesse depois. Então dá um trabalhinho, demora um tempo. O espaço que a gente tem são nos intervalos entre um assunto e outro, entre um exemplo e outro, de trazer alguma coisa mais nova. De uma maneira geral, as universidades tentam acompanhar o movimento do mercado, né, como eu tinha falado. Então a gente vai para o front, vai para a pesquisa, tenta conversar com pessoas. Esse tipo de momento aqui é um momento bacana, porque a tua pergunta já me traz um indicativo de como eu devo agir em sala de aula a partir já de hoje à noite, né? Então os meus ex-alunos estão no mercado, estão no front, estão gerenciando empresas, estão empreendedores, alguns estão no serviço público. Mas, de maneira geral, eu acredito que Juazeiro e Petrolina vem atendendo porque a gente não vê um esvaziamento do comércio e do serviço por conta de escassez. Talvez a gente veja um esvaziamento por falta de condição econômica do país ou da cidade. Sim. Mas por escassez de nível de serviço, não. A gente consegue ter tudo aqui. E a logística ajuda. O que a gente não consegue aqui, traz para cá. E outros níveis de serviço fazem com que a gente consiga entregar. Então, eu acho que a gente está bem enquanto Juazeiro e Petrolina. Não existe uma necessidade muito grande de sair para comprar. A gente está bem, por enquanto a gente está bem. O que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos com a tendência de mercado é que a gente vai ter que esperar que a coisa aconteça para tentar alinhar de novo aí como é que a gente vai agir. Existem diversos tipos de profissionais ligados ao mercado para fazer aquecer a economia. Marketing, publicidade, o próprio jornalismo, a administração de empresas, a administração pública. Hoje, Juazeiro está tão bem servida que todos os administradores de suas próprias empresas, antigos até que estão aí, podem contar com consultorias desses seus ex-alunos, desses recém-formados profissionais e até de profissionais um pouco mais antigos aqui na região? O advento Google, internet, ele faz com que... É um professor gigante. Né? Todas as pessoas saibam um pouco de cada coisa. Então, daqui que as empresas entrem em uma percepção de que precisam de um profissional mais especializado, aí é praticamente perto de fechar. Então, o que vem acontecendo os profissionais de alta performance, eles estão chegando com um nível de ganho muito baixo. É como se eu estivesse pegando um cara que tem uma mega experiência e dando para ele um salário equivalente a alguém com muito pouca experiência. Tá? Então, essas pessoas vão entregando o nível de serviço e vão fazendo o pulo de galho em galho de uma empresa a outra até conseguir chegar num patamar interessante. Você fala da publicidade como grande propulsor aí de comércio, né, de venda. Hoje a publicidade está sendo reinventada, porque antigamente o que era o grande forte, que eram as mídias tradicionais, tudo isso virou elemento de gadget. Você pega um celular e hoje você está ali circulando nas suas redes sociais, tem propaganda de todo tipo, o patrocínio impulsiona na tua tela um produto que você não sabe como queria, mas você queria.
Então, eu acho que as grandes mídias tradicionais estão perdendo um pouco de espaço, estão se reinventando, estão entrando na onda do mais rápido. E a gente vai ter grandes transformações no mercado aí para conseguir atender a essa nova onda de expectativa. Hoje a gente tem pessoas que nasceram aí nos anos 2000, 2019, o público que vem gastar, que vem definir. E esse pessoal já nasce no Google. O meu tempo tinha uma enciclopédia para você achar um assunto, a Basta, Cibrac, né? Então, você fazia um consórcio de livro, né? Chegava a 3, aí você pagava o outro boleto. Isso. Chegava mais 3. E era o preço de um carro. Então, para estudar nas faculdades, era CD, você usava um, queimou, acabou, joga fora aquilo. E era caro. Então, o modo de transformação da comunicação e da informação hoje chegou num ponto de multiplicação que você está dando uma aula, você está discutindo o assunto com o empreendedor, com o empresário, alguma coisa assim, e pelo Google ele consegue ter os 2 ou 3 passos além daquele que você está conversando. Então é muito complicado que as estruturas formais de educação acompanhem esse movimento de mercado, né? Então, quem contrata alguém formado hoje, contrata alguém sabendo que tem um LEDzinho de atraso, um timer de atraso. Mas mesmo assim, os profissionais que estão saindo das universidades, eles estão conseguindo atender o mercado naquilo da expectativa trivial, a básica. Tipo, aqui eu consigo atender. O que vem depois aí, a depender do tipo de empresa, do tipo de maturidade, aprende junto, né? A empresa aprende junto com o cara a solução para aquela empresa. Então, muitas vezes a solução para a loja A é uma coisa diferente da loja B. Mas eu tenho experiência na loja B e o cara da loja A quer me contratar. E ele traz esse problema. Então tem que ter uma habilidade aí para entender que tem um tempo para que esse conhecimento seja transportado para um novo problema, né? Uma solução antiga para um novo problema. Esse é o movimento que a gente está vivendo hoje. Quem tiver mais atento consegue ter um desempenho melhor em termos de preparo, de consultoria, como você fala. Então é muito mais isso aí, é estar atento a esses movimentos. Na sua opinião, mais vale um empreendedor já estabilizado no mercado ou que está tentando se estabilizar no mercado, fazer um curso de administração, um curso de publicidade, buscar apenas informações no Google ou contratar uma pessoa já tarimbada, já escolada para que possa dar as devidas orientações? Não estou nem falando daqueles coaching, que hoje em dia é uma febre. Uma tendência. Vamos falar de tendência, né? Eu chamo de febre. Está todo mundo sendo coach hoje em dia. Mas o que é que o empresário que já está no mercado ou aquele que está querendo entrar poderia fazer para resolver o seu problema de forma mais rápida e segura? A gente tende a acreditar que uma única cabeça é capaz de pensar em todas as soluções. E, na verdade, não é bem assim que funciona. O meu grande conselho seria exatamente fazer todos. Ir para o autodidata, pesquisar o que quer, aprender. Ir para as estruturas formais, porque você vai ter acesso a coisas do tipo, eu estou olhando publicidade de um lado, estou olhando contabilidade do outro, estou olhando gestão de patrimônio, estou olhando o tal do EBITDA do outro. Né? Tudo numa estrutura formal que vai te dar um certificado depois para credenciar essa vivência. E uma vez o cara conhecedor da teoria e da onde se tem espaço para se trabalhar no mundo corporativo, e o que eu não consigo fazer, então, eu contrato como consultoria. Então, eu escolho como comportamento principal do meu modelo de gestão trabalhar com publicidade e propaganda. Então, eu vou fazer administração, vou fazer marketing, fazer, sei lá. Ele vai fazer alguma coisa. Então, ao mesmo tempo, ele é autodidata nessa área. O que está se fazendo fora? Mas, de repente, na empresa apareceu um problema de estoque. E eu estou preparado para lidar com publicidade, propaganda, mídia, rede social. O que é que eu faço com estoque? Contrata pessoas capazes de lidar. Hoje, os grandes grupos terceirizam absolutamente tudo. O cara tem um escritório que cuida do core business. O que é isso, né? É a inteligência principal da empresa. Então, tem um escritório que cuida disso. Então, a manutenção eu contrato por fora, o RH eu contrato por fora, o modelo de administração de negócio, de estoque eu contrato por fora. Então eu vou terceirizando as áreas que não me interessam e deixo apenas aquilo que seria a inteligência principal do grupo. Então, tá louco. Café, mas isso está distante da realidade de Juazeiro e Petrolina. Mas vai chegar um ponto que a gente vai ter pequenas soluções para pequenas empresas. Então você tem um pequeno empreendedor que tem uma lojinha de roupa. Ele está preocupado com a compra da roupa de qualidade, mas ele não está preocupado, de repente, com a fachada da loja dele. Então a gente vai ter pequenas empresas que vão ser capazes de cuidar desses pequenos problemas, né, de amplitudes pequenas. Porque não adianta a gente ficar só dando exemplo de Coca-Cola, Nike, Google, Facebook, porque não é a nossa realidade, né? Essas megas, elas estão muito bem resolvidas porque contrataram muito bem para suas respectivas áreas. Mas o cara que é o empreendedor, o cara que está sofrendo, o capital dele está ali,
Então ele vai precisar de pequenas soluções e eu acho que a gente está se ajustando e caminhando para essa realidade aqui em Juazeiro e Petrolina. Então você está explicando para aquele novo empreendedor que, para não ficar desesperado, que ele tem que contratar. Mas também ele não vai contratar como a Coca-Cola contrataria. Exatamente. Ele vai contratar o pontual que precisa para ajudar ele naquele serviço. Não ele querer resolver tudo. Tipo, se o cara está com problema de fachada, não é ele que vai pegar tinta e pincel e abrir um letreiro. Isso, que é uma ideia do antigo empreendedor que acha e achava que podia dar conta de tudo. Então, você tem um cara que ele tem uma empresa que mexe, sei lá, com compra e venda de equipamento de informática e ele acha que ele pode consertar a tomada, porque ele está próximo do negócio. Mas, na verdade, são atividades distintas. Uma coisa é compra e venda, outra coisa é manutenção do ambiente. Então, eu acho que nós estamos caminhando, né? E eu acho que o mercado como um todo, de vez em quando eu viajo para alguns lugares e percebo isso acontecendo. A gente está muito preocupado em contratar a melhor consultoria de manutenção do país. Não. A gente vai ter um cara que vai ser especialista disso perto das empresas para não ter que contratar tão grande. A gente fala muito de uma tendência de globalização, mas existe um outro movimento chamado glocalização, que é o global e o local. Estão misturados. Então, ao mesmo tempo que eu penso em soluções de grandes empresas, né, o tal do benchmarking, né, trazer informações de outras empresas para adaptar o meu negócio, eu começo a entender que eu posso fazer pequenas contratações. Então, eu não preciso contratar uma rede de fast food para fornecer almoço para minha equipe. Eu posso contratar a tia que vende a marmita do lado da loja. Perfeito. Então, são essas pequenas soluções que a gente tem que começar a abrir o olhar e perceber aonde elas estão e lançar a mão nisso. Então, a gente está entendendo e o pequeno empreendedor aqui da região já pode ficar mais tranquilo para não achar que vai ter que contratar grandes nomes para resolver o seu problema, já que, inclusive, existem grandes pessoas formadas, recém-formadas, já com conhecimento para ajudá-los. Mas só que muita gente eu vejo por aí, você está brincando aqui com a gente, falando esses termos técnicos, se assusta com esses termos técnicos. Essa especialização norte-americanizada para que as pessoas se demonstre intelectual. Não assusta um pouco, principalmente o pequeno empreendedor aqui da região? Não seria mais interessante, no meio publicitário mesmo, quando a gente vai fazer uma entrevista para o cidadão nos explicar o que ele quer, o publicitário recém-formado vai fazer um briefing com a pessoa. Então, o que a gente pode fazer para explicar a esses alunos que quando saem, eles podem ser um pouco mais brasileiros, vamos dizer assim? São dois movimentos aí. Um é entender que dá para você falar a mesma coisa em português. Exato. Que é mais o que eu concordo, né? Mas o empreendedor entender também que isso é a linguagem do mundo corporativo. É a linguagem do empreendedorismo. Então, quem tricota no cenário empreendedor, ele costuma falar essas terminologias. Fala sem sentir. Que um dia a gente pode até brincar de fazer um outro programa só sobre essas coisas, né? Um negócio bem legal que a gente pode trazer um dicionário e brincar disso. Então, é preciso dialogar, né? É de fato tirar as armas, né? Acreditar que a outra pessoa também está na batalha do outro lado. Então, o empreendedor sabendo que vai contratar alguém que está louco para pagar água, para pagar luz e que precisa daquele trabalho. Então, vamos baixar a guarda, vamos ficar tranquilo, vamos falar sobre coisas simples, que eu preciso que resolva isso aqui, né? Então, eu preciso resolver minha fachada no meu display. Então eu preciso resolver um problema de transporte, não é de transshipment. Então, de repente, você começa a ressignificar. Mas isso é uma tendência, Sidney, engraçada. O restaurante, ele passou a ficar meio gourmetizado, né? Virou um bistrô. Antigamente, um restaurante pequeno era um restaurante pequeno. E agora é bistrô. Um bistrô de não sei quem, né? O restaurante do chefe. Antigamente, o chefe era o cozinheiro, né? Eu ia comer uma comida feita por Dona Maria ali. Agora é o chefe não sei quem. Então, eu acho que essa importantização das coisas faz com que fique bem romântico, bem gostoso de trabalhar, mas acaba ficando caro. Agora tem o cenário aí das barbearias gourmet, né? Você ia cortar o cabelo, o cara cortava seu cabelo, era R$10, 15 conto, tá ótimo, beleza. Com a máquina. Agora tem uma barbearia vintage, né? Você fica com medo, o cara cobra R$60 pra você cortar o cabelo que o cara, seu Zé ali, cortava por 15, 10. Então, eu acho que essa coisa da importância é legal, isso aquece o mercado, isso faz com que apareçam novos negócios, mas eu acho que o grande segredo é agir com a negociação mais pura, você sabe? Ganha-ganha, vamos falar a linguagem correta, né?
E você falava agora há pouco do empreendedor que precisa se despreocupar em relação a achar alguns profissionais. Mas tem um outro movimento aí que é legal também, que de repente a gente pode... são esses pequenos profissionais se projetando para os empreendedores. Porque o empreendedor está ocupado, ele está pagando conta. O coração do empreendedor, ele trabalha de 9 às 4, que é o horário do banco. O cara, é o tempo de pagar os boletos, compensar cheque, não... É aquela relação financeira. Mas os pequenos prestadores de serviços também precisam aparecer para esse mercado, entendeu? Também precisa se projetar, né? De repente a publicidade é uma saída, as redes sociais são uma saída. Eu participei há pouco tempo de uma palestra e aí na verdade quem me contratou foi a canteira de obra, né? Para fazer uma palestra sobre uso de redes sociais com foco em pintor e eletricista. Obviamente a canteira de obra tem uma relação muito boa com esse tipo de gente, porque é cliente, é parceiro. E aí então, quando eu vi, eu estava num auditório com 50 pintores eletricistas falando de Instagram, de stories, de foto, de feed, de coisas. Então, é preciso que essa galera também se projete no cenário. Apareça, né? Tem que aparecer. Aí, de novo, vai o mesmo conselho. Mas eu sou pintor, eu sou mecânico, eu sou borracheiro, eu não consigo... Então procure quem possa. Mas aí vem, agência é muito cara. Procura mini agências. Procura os meninos, os estudantes, os recém-formados. E aí começa esse giro que a gente começou a falar sobre isso, né, ao longo do programa inteiro. Empresas júniores, até freelancers que podem ajudar, formados, desde que a pessoa queira ajudar. Chama o professor de universidade. Exato. Professor, quem é que pode me ajudar com isso? Olha, eu tenho recebido por semana 2, 3 vagas de emprego. Café, eu quero alguém que trabalhe com tal coisa, com tal experiência. O empreendedor está sendo bem exigente. Eu digo, olha, isso aí não é para você pagar um salário mínimo. Né? O cara que vem com conhecimento de alguns softwares de gerenciamento de informação e uma experiência específica em determinadas áreas, não dá. Então a gente vai dialogando. Eventualmente a gente consegue encaixar bem uma pessoa no negócio. Mas na grande maioria das vezes existe uma necessidade muito grande do empreendedor que não está compatível com o preço que eu pago pelaquele profissional. Eu quero chegar em Salvador a 200 km por hora, com toda a segurança do mundo, e eu vou comprar o que para andar disso? Eu tô com medo de falar o nome do carro, né? Mas eu vou comprar um desses carrinhos pequenininhos, 3 cilindros. Não dá. Eu quero uma coisa, mas eu vai poder ir com Fusquinha. Vai ter que ir com um carro mais evoluído. O Fusca é mais ali uma ideia legal, uma ideologia de você ser um cara conectado com valores do passado, mas né, atual. Mas não dá para ir a 160, 200 por hora para Salvador com segurança, né, sem gastar combustível, sem nada. Então as pessoas querem coisas, mas elas não estão dispostas a pagar, então é preciso que haja um equilíbrio de diálogo realmente, né, para que a gente consiga chegar no ponto onde o serviço possa ser prestado. Né? Justamente nesse ponto de as pessoas não quererem pagar, talvez seja por isso que elas estão de 9 às 16 preocupadas em pagar boletos, porque se a gente for analisar bem, a vida do empresário não deveria ser pensar em pagar boletos, deveria ser pensar em expandir o seu negócio. Será que não é justamente a falta de informação que faz esse profissional estar preocupado somente com isso? Pois é, então a gente vai entrar em um outro círculo, né? Que para isso eu preciso faturar bem e gastar pouco. Isso é um problema de eficiência. E as pessoas não estão adaptadas a trabalhar com eficiência. A gente não sabe. A gente seria pela falta de conhecimento? E falta de um pouco de se projetar para o mercado também. Tipo assim, entender que ao sair para trabalhar, o objetivo não é mais meu, vira um objetivo corporativo. Esse é um ponto de conflito muito grande. Eu tenho vivido isso nos últimos 10 anos. Os empresários têm reclamado muito disso. Olha, as pessoas acham que estão no próprio negócio ou na casa da sogra, que é aquela coisa né, respeitando todas as sogras, mas acha que está num ambiente onde pode ser um pouco mais... Não, o mundo corporativo ele é extremamente né, cruel. Competitivo e cruel. Competitivo. O cara que para um capital dele ou um capital de terceiro com a responsabilidade de pagar aquilo depois, ele está preocupado realmente na liquidez daquilo. O negócio dele tem que estar muito bem. Ele pensa em comprar por 10, gastar 5 e vender por 20. A partir do momento que ele passa a gastar 7 e vender por 18, está totalmente fora daquilo. Então, mas para ele conseguir esse nível de eficiência perfeita, ele precisa contratar bem. Mas para contratar bem, o preço tem que estar elevado. Se o preço tem que estar elevado, o público de fora tem que pagar pelo aquele preço. Então a gente começa o circuito onde as empresas pensam em enxugar,
em pagar a conta, a estratégia fica de 7 às 9, de 9 às 16 é pagamento de conta, e de 16 a 17, 18 é inventário, é controle. Então, o empresário ficou meio, né? Apertado. Então, ele vai ter que aprender a terceirizar algumas preocupações, terceirizar inclusive para a própria equipe dele, para fazer com que ele consiga ter um sistema de gestão um pouco mais completo e conseguir enxergar as outras áreas de necessidade, né, organizacional ali dele. O empresário precisa entender que a terceirização é fazer com que ele tenha mais braços para poder mexer todas as suas ferramentas e fazer com que sua empresa, no mesmo espaço de tempo, consiga desenvolver o que deveria desenvolver. Seria isso? Isso. Agora com foco, porque existe uma coisa da empresa que ela é imutável. Então o cara que compra e vende roupa, ele tem que estar preocupado em comprar bem, identificar o preço de mercado, a tendência de mercado e entregar aquilo. Aí ela vai de novo no ticket médio esperado, ou seja, no preço esperado. Então se eu espero comprar essa camisa daqui por 40, 50 reais, ela não pode se apresentar para mim por 100 nem por 30. Eu tenho que estar dentro da faixa que é a expectativa do mercado. Então esse ponto específico é do empresário. Mas de repente, por exemplo, o motoboy que vai entregar alguma coisa pode ser terceirizado. Ele não precisa comprar moto, né, contratar uma pessoa habilitada, renovar a habilitação profissional do cara, não. Ele pode contratar isso fora. O pessoal que trabalha com conservação e limpeza, ele não precisa contratar, ele pode terceirizar. Alguém que vai fazer a segurança, ele não precisa contratar. Então, é importante que o empreendedor e que o empresário, né, tenha essa concepção de que existe uma coisa minha, que isso eu não terceirizo, que é o pulo do gato. Né? De fato, é aquilo que me faz ganhar minha grana, porque o empresário também, ele também precisa pagar água, luz, né? Também. E precisa entender que tem um bolo de dinheiro que precisa ser remunerado também, não é só... Então, entender que tem o que faz ele ganhar grana, mas que tem essas possibilidades de terceirizar e ele despreocupa. Porque, de repente, se o segurança trabalhou errado, daqui a pouco ele tem que preocupar agora com folha de pagamento, com fluxo de caixa para conseguir demitir. Então, é melhor terceirizar, ligar para a empresa e dizer, olha, troca. E as pessoas ainda têm um pouco de romantismo nesse troca, mas não tem que ter romantismo nesse troca. Troca. E pronto. Troca. Né? Troca o funcionário. Ah, café, mas é estranho. Mais uma vez, ao olhar da pessoa enquanto pessoa, é estranho. Mas no olhar do mundo corporativo, não. Porque... Então, café, me convença. Vamos lá. Então, a gente tem um exemplo muito bacana que eu gosto de usar, que é o exemplo de uma farmácia. Eu não vou citar o nome porque não se encaixa, porque é um exemplo negativo. Deu um troco errado. Então, ela se sentiu lesada porque o troco estava errado. Ela cobrou, o troco veio certo, mas o troco estava errado. Então, de repente, se ela começa a reverberar isso, então dizer para um, dizer para outro, a farmácia vai ficar reconhecida como uma farmácia que dá troco errado. Então, alguém já vai dizer que a farmácia roubou. Então, tem um telefone sem fio. Então, é importante que a parte ruim da empresa seja cortada, porque tem 5 funcionários na farmácia. Aí ela falou, né? O atendimento foi perfeito, professor. A iluminação estava... O piso estava arrumado, eu me identifiquei muito bem com os medicamentos, mas a parte lá do caixa... Então, por causa de uma pessoa... Eu fecho uma farmácia. Estragou a vida de todo mundo. Porque a gente se coloca muito no ponto frágil, mas às vezes a gente esquece de se colocar no ponto potente. Agora joga isso na cabeça do empreendedor. Por causa de alguém que errou um troco, ele tem, sei lá, 300, 500 mil reais derretido, porque a imagem, né, foi embora. Ou então ele vai ter que gastar mais 10, 15, 20 com publicidade para... Então é uma série de fatores que muitas vezes a gente esquece de olhar e que estão dentro, né, dessa coisa da cabeça do empreendedor. Tudo que ele tem que pensar, para onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Então, né, é isso que as universidades, de repente, estão na região tentando corrigir essa diferença aí, esse gap. A gente vai trazer essa diferença, esse gap, esse intervalo aí entre aquilo que eu quero e aquilo que eu consigo ter, para a gente tentar juntar isso e fazer um modelo bacana, né, de atendimento de necessidade aqui no Vale do São Francisco. Em quantas universidades o professor Café ministra aula aqui na região? Hoje eu estou vinculado à Univasf, né, eu sou concursado da Univasf técnico, então eu consigo ter uma liberdade para atuar em outros lugares. Dentro da própria universidade tem alguns cursos que são à distância, então a gente está lá atuando. E fora da universidade, eu tenho um vínculo muito forte com a FAGE. Então eu estou todos os dias na FAGE cuidando de disciplina de negócio, tá? Então a gente cuida de estoque, de marketing, de orientação de monografia e por aí vai. E a gente também tem uma atuação muito forte na pós-graduação, né? Então a pós-graduação da própria FAGE, estratégia de negócio, tem um vínculo. Tem uma outra pós lá de logística que a gente está comandando, aí é ponta de lança mesmo, definindo os professores e tal.
e, eventualmente, outras pós, né, fora. Então, já tive atuação na FTC, já tive atuação na Nassau, já tive atuação na própria Univasf, né, fora da cidade também. De vez em quando a gente viaja para atender. Né, IFE, por aí a gente já conseguiu dar palestra, outros grupos também corporativos. Então, a gente consegue ir muito para levar essa realidade. Muitas vezes as pessoas querem a receita do bolo, Sidney. Ah, Café, então você falou tudo, mas não disse nada. Não existe esse ponto. Porque se eu soubesse esse ponto, eu estava muito rico e totalmente silêncio. Porque você descobriu, né? Mas na verdade esse ponto não existe. Cada empresa ela vai ter o seu modo de operar. A gente consegue, através de aconselhamento, de uma palestra, de repente abrir o olhar para dizer, olha, isso aqui é uma coisa que você tem que olhar. Né? Vamos falar um pouco sobre isso. Então a gente consegue ter. Mas, de uma maneira geral, é preciso que os próprios entes de dentro da empresa aumentem seu nível de atenção e passem a prestar atenção no que está acontecendo dentro da empresa. Perfeito. Inclusive, eu fiz a pergunta para o internauta saber aonde vai lhe achar para poder lhe buscar com as informações. Porque, infelizmente, nosso tempo aqui ele não é muito grande, a internet também tem suas limitações. Mas eu tenho certeza que o internauta entendeu o nosso motivo de lhe trazer aqui e eu tenho que lhe agradecer muito a essa oportunidade que você nos deu, inclusive, a podermos pensar melhor até a própria administração do cartaz da cidade. Estamos aqui. A gente vai buscar você para fazer a consultoria. Vamos lá. Ou para ser o que o pessoal chama agora o nosso coach. Olha só! Café, muito obrigado por ter vindo. Beleza. E ao nosso internauta, muito obrigado pela audiência, porque o nosso objetivo aqui é sempre esse, levar para você a melhor informação e pode procurar o Professor Café para tirar todas as dúvidas de empreendedorismo aqui no Vale de São Francisco, que eu tenho certeza que ele estará à disposição. Estudando sempre, se informando sempre, para atender melhor o seu cliente e o seu faturamento poder aumentar cada vez mais. Eu sou o Sidney Lima e estamos no seu Cartaz da Cidade.